Saudações, moradores da filosofia! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, irei apresentar a obra A Hermenêutica do Sujeito, do filósofo francês contemporâneo Michel Foucault. Primeira pergunta: por que eu decidi falar um pouco sobre esse livro? Eu gosto de caminhar no final da tarde, contemplar a natureza, refletir sobre a existência. E é interessante porque essa é uma prática que envolve a ideia de cuidado de si. E isso tem tudo a ver com a hermenêutica do sujeito. Observe que nessa camisa que eu estou utilizando, a expressão "conhece-te a ti mesmo", uma expressão que estava gravada no templo do oráculo de Delfos, lá na Grécia Antiga. Inclusive, o "conhece-te a ti mesmo" era uma indicação socrática. Sócrates, ao dialogar com as pessoas, sempre estava convidando-as a refletirem sobre a própria vida, a conhecerem a si mesmas. Sendo que Michel Foucault vai fazer no seu estudo a seguinte observação, que antes do conhece a ti mesmo, existe uma outra expressão, que é o cuidado de si. E que o cuidado de si faz parte de um processo de subjetivação de natureza ética, mas também política. Ele vai explicar que na filosofia antiga haviam várias escolas, os platônicos, no caso os acadêmicos, porque Platão tinha a sua famosa academia, os aristotélicos ou os peripatéticos, aqueles que aprendiam caminhando com Aristóteles, os epicuristas que seguiam a Epicuro, os cínicos, os estoicos e assim por diante. E esses filósofos, dentro de suas respectivas escolas de filosofia, eles adotavam um modo de vida que incluía práticas, como por exemplo, os estoicos tinham a prática de ter um diário, e nesse diário registravam os seus avanços, os seus progressos em termos de desenvolvimento das virtudes, como a sabedoria, a justiça, a temperança, certo? E dia após dia era feito esses registros e de médio a longo prazo iam observando os determinados progressos. Os cínicos tinham a prática da parresia, da fala franca, de você externar o seu pensamento, externar os seus sentimentos e suas emoções de acordo com o princípio da verdade. Então, todas essas práticas eram formas de subjetivação, de você ter uma identidade com o perfil daquela escola filosófica, algo semelhante ao que acontece hoje em dia com as religiões, com as tradições espirituais, mas obviamente existem diferenças, certo? Nesse período aqui, a filosofia era encarada como um modo de vida, diferente com o que aconteceu a partir do século XIX, que a filosofia ela passa por um processo de especialização, criados os bacharelados, as licenciaturas, e você vai se tornar um profissional da filosofia, como por exemplo, eu sou licenciado em filosofia e assim tenho uma habilitação para ensinar nas escolas de nível médio, a não ser algumas escolas particulares que têm um sistema de ensino que conseguem incluir a filosofia no Fundamental 2, certo? Mas isso é um tanto quanto raro. Mas há uma diferença entre você ser um profissional da área da educação, cuja especialidade é a filosofia, e você viver diariamente isso
como era praticado antigamente no período clássico. Eu confesso que, quando eu fui estudar filosofia, eu tinha em mente que na faculdade de filosofia, na Universidade Federal, aprenderíamos dessa forma, a filosofia enquanto um saber para a vida. Lá existem professores que buscam ensinar dessa maneira, mas são uma minoria. A maioria dos professores vai passar os teóricos da filosofia, a filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea, algo que vai te tornar um especialista, um licenciado, um bacharel na área, que de alguma maneira vai trabalhar ou com o ensino, ou com a pesquisa, ou com as duas coisas, certo? Mas é diferente como Michel Foucault observa o estudo e a vivência da filosofia na antiguidade como um processo de subjetivação, um modo de encarar a vida próprio. Se você estudava o epicurismo, você vivia esses ensinamentos. O estoicismo, o cinismo, da mesma maneira, certo? Então não havia uma separação entre aquilo que você estudava e o seu modo de vida. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Espero que vocês tenham gostado dessa modesta introdução à hermenêutica do sujeito. Fica aí o convite para a leitura, o convite para o estudo. Um forte abraço, luz e paz, e até o próximo vídeo. Valeu!